Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver operações com vetores. Como a gente viu no vídeo anterior sobre leis de Newton, a gente sabe que vetores, que existem, né? Dois tipos de grandezas físicas, as grandezas escalares e as grandezas vetoriais, certo? As grandezas escalares, elas são aquelas grandezas que já ficam perfeitamente explicadas colocando apenas um número e a unidade de medida. A intensidade é a unidade de medida. As grandezas vetoriais são aquelas que precisam de mais informações para ficarem totalmente explicadas. Elas precisam que a gente informe a intensidade, que é o número, a unidade de medida e também a direção e o sentido que essa grandeza atua, ok? Então, elas são representadas através de vetores. O que são vetores? São flechinhas. São linhas orientadas. Então, por exemplo, eu posso representar uma grandeza vetorial através dessa coisa aqui, uma flechinha, certo? Então, essa flechinha, ela vai ter um tamanho de acordo com o tamanho daquela grandeza. Então, se eu tenho uma força grande, por exemplo, vai ser uma flechinha grande, se eu tenho uma força pequena, vai ser uma flechinha pequena, ok? E a gente precisa saber calcular coisas com os vetores, ou seja, a gente precisa somar, às vezes, a gente precisa subtrair vetores, às vezes. Então, eu vou explicar aqui como é que a gente faz essa operação com vetores. Eu vou estar usando sempre o exemplo da força, isso não quer dizer que só exista a força como grandeza vetorial, mas no nosso caso, como a gente vai trabalhar leis de Newton já de cara, a gente vai usar para a questão das forças. Então, vamos considerar como se eu estivesse trabalhando com forças, mas essas operações são válidas para qualquer grandeza vetorial, ok? Nós vamos começar aqui com a operação de adição. Como é que a gente faz para adicionar vetores? A gente tem que lembrar que um vetor, ele tem direção, sentido e intensidade, né? Então, por exemplo, se eu tenho um objeto aqui, ok? Imagine aqui uma caixa. Nessa caixa, eu vou imaginar aqui que essa caixa está apoiada aqui no chão, torto pra caramba. Imagine que está bem lindo, bem reto, certo? E aí você vai pensar o seguinte, tem uma força sendo aplicada desse lado e tem alguém também ajudando, puxando aqui. Então, eu vou chamar essa de força 1 e essa de força 2. O total das forças que estão atuando sobre esses dois caras aí vai ser a soma dessas duas forças. Por quê? Porque as duas forças estão empurrando para o mesmo lado, logo elas estão se ajudando. O total de forças a gente chama de R de força resultante, ok? Então vai ser força 1 mais força 2. Por que é a soma? Porque as duas forças estão atuando para a mesma direção e no mesmo sentido. Então, isso aqui é válido para forças que tenham mesma direção e mesmo sentido. Ok? Tudo bem? Então, esse é o nosso primeiro exemplo de adição. Agora, se eu tenho vetores com uma outra inclinação, por exemplo, eu tenho vetores assim, peraí, tenho vetores que são um para cada lado. Como assim um para cada lado, professora? Pelo amor de Deus, né? Se eu tenho coisas assim, eu tenho aqui a minha caixa de volta. Ela está apoiada no chão, de volta, né? Imagine que o chão está bem lindo. E aí eu tenho duas forças. Eu tenho uma força empurrando para lá, força 1. E tem uma força empurrando para cá, força 2. Olha lá. As forças estão viradas para lados opostos. Por que eu estou colocando essa flechinha? Para indicar que é uma grandeza vetorial, certo? Tem uma força virada para um lado e uma força virada para o outro. Para eu somar esses vetores, a força resultante vai ficar como? Quem está virado para o lado de cá é positivo. Quem está virado para o lado de lá é negativo. Então, vai virar uma conta de
menos. A minha conta, que era de mais, vira uma conta de menos quando os vetores têm mesma direção. Como assim, professora? Mesma direção? Se eles estão virados um para um lado, outro para o outro, a direção, a gente tem que lembrar que é horizontal. Então, os dois estão na horizontal, então eles têm a mesma direção. O que que não tem igual aqui é o sentido. Um está nesse sentido, o outro está nesse. Então, sentidos diferentes. Beleza, galera? Então, esse é o primeiro pedacinho. Nosso terceiro caso é quando a gente tem lá a nossa caixa de volta, vamos imaginar lá de novo. Essa nossa caixa, ela vai estar sofrendo a ação de duas forças da seguinte maneira. Ó. Tem uma força empurrando para lá, vou chamar de força 1, e tem uma força empurrando para baixo, que eu vou chamar de força 2. Ok? Então, notem que a gente tem aqui, se a gente fizer um desenho novamente dessa mesma situação, a gente, tirando a caixa aqui, né, a gente vai ter isso aqui. A gente vai ter um vetor para cá e um vetor para cá, certo? O que que a gente tem aqui? A gente tem um ângulo de 90 graus entre os vetores, porque um está perfeitamente na horizontal e o outro está perfeitamente na vertical. Nesse caso, a força resultante entre eles será um vetor inclinado aqui, certo? Vai ser um vetor inclinado. Vou desenhar esse cara do lado de cá que vai ficar mais bonito. Né? Então, o que que vai acontecer aqui? Ó? Eu tenho essa força e depois ali eu tenho esta força. Ok? Então, aqui eu tenho força 1, força 2. A resultante entre elas não vai ser uma força nem nessa direção da horizontal, nem na direção vertical, porque essas duas forças vão se combinar ali de um jeito estranho e vai dar uma força assim, inclinada. Então, essa forcinha aqui é a força resultante. Ok? Isso aqui montou um triângulo. Como aqui tem um ângulo de 90 graus, eu montei aqui um triângulo. Para descobrir a força resultante, quando a gente tem um triângulo retângulo, vocês estudaram isso lá na matemática, acreditem em mim, a gente pode usar uma coisa chamada de teorema de Pitágoras. Como que era o teorema de Pitágoras? Era assim, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O que é o a, o que é o b, o que é o c? O a é o maior lado do triângulo, o A e o B e o C são os outros dois lados, certo? Só que aqui a gente vai usar substituindo por esses valores que a gente tem lá. Então vai ficar assim, nosso maior lado é R, né? Então vai ficar assim, R ao quadrado vai ser igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Para a gente se livrar desse 2 ali de cima, a gente vai colocar raiz. Quando a gente colocar a raiz, o que que vai acontecer? Vai ficar assim, raiz quadrada desse lado e raiz quadrada do outro também, porque para que não mude nada na nossa conta, a raiz tem que ser colocada dos dois lados. Então aqui vai ficar R ao quadrado dentro da raiz e aqui vai ficar F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado dentro da raiz. Esse 2 vai cancelar com a nossa raiz aqui. E desse lado não dá para cancelar porque a gente tem uma conta de mais ali e por isso não dá para cancelar. Então, a nossa fórmula vai ficar da seguinte maneira. R vai ser igual a raiz quadrada de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Então, sempre que a gente tiver vetores com 90 graus entre eles, a gente vai calcular usando o teorema de Pitágoras desta maneira, ok? E se não tiver 90 graus exatamente, se eu tiver outra inclinação, por exemplo, se eu tivesse um vetor para cá e outro para cá, por exemplo, entre esses dois aqui, a gente não tem 90 graus. Vou chamar esse de F1, vou chamar esse de F2, ok? Opa. F1 e F2 ali. Aqui, ó, o
o ângulo não é 90 graus, é um ângulo diferente de 90 graus. Se o ângulo não é 90 graus, não dá para usar Pitágoras. A gente vai usar uma outra fórmula e a gente pode desenhar a força resultante dessa maneira. Ó, a gente traça uma reta paralela a essa e uma paralela àquela outra. A força resultante vai ser uma reta que sai daqui, da onde os dois vetores estão, e chega lá. Ó. Essa aqui é a força resultante. Como é que a gente calcula essa força resultante? A gente vai calcular usando a seguinte fórmula. Ó, R vai ser igual a raiz quadrada de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Então, a princípio, tem a mesma cara daquela que está ali, só que tem mais um pedaço aqui. Mais 2 vezes A vezes B. Quem é o A e quem é o B aqui? Quem é o A, quem é o B? O A é F1 e o B é o F2, né? Então, vezes 2 vezes F1 vezes F2 vezes cosseno daquele ângulo que está ali. Ok? Então, essa é a forma de calcular essa resultante quando o ângulo ali não é de 90 graus. Vou reescrever aqui que ficou meio embolado ali. Então, vai ser R igual a raiz quadrada de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes cosseno de alfa. Quem é alfa? É esse ângulo aqui formado entre uma força e outra, ok? Então aqui a gente tem esse trambolho gigantesco. Na outra aula a gente vai fazer exemplos de como usar essa coisa. Tudo bem? Beleza? Até a próxima.